Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Nós vamos ler somente uma pequena parte. A primeira parte aqui desse versículo, que diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Com base nessa primeira parte desse versículo que nós vamos meditar na palavra do nosso Senhor Jesus. Vamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo, a ajuda do nosso Deus para esse momento de palavra. Senhor, Criador dos céus e da terra, toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados somente a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós pudemos, Senhor Jesus, ter momentos mais participativos, Senhor, no culto, de louvor, Senhor Jesus. Nós usamos a nossa vida, a nossa voz, a nossa boca para declarar, Senhor Jesus, poemas a Ti, Senhor Jesus. Declarar que só Tu és santo, que a salvação vem de Ti, que Tu és um Deus poderoso, Senhor Jesus, que Tu és um Deus bondoso, que nós nos entregamos totalmente a Ti, Senhor Jesus. Nós, Senhor, fizemos essa parte, Senhor Jesus, mas, Senhor Jesus, participativa. E agora nós pedimos, Espírito Santo, venha nos ajudar a entender e ouvir a palavra que Tu tens para falar conosco nessa noite, Senhor Jesus. Vai abrindo as mentes e os corações, Senhor Jesus. Vai aquietando, Senhor Jesus, e deixando toda a nossa atenção voltada somente para Ti, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir no nosso meio, seja dos irmãos que estão aqui presentes, seja dos irmãos que estão conectados conosco, Senhor Jesus, e que a Tua palavra entre nas nossas vidas e faça diferença nelas, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. O tema da nossa mensagem é a pergunta sem resposta. E a pergunta, não existe somente essa pergunta que nós vamos fazer agora sem resposta. Posso dar alguns exemplos até meio engraçados, né, de perguntas sem resposta. Quanto que é fundo um buraco sem fundo? Você consegue falar quanto que é fundo um buraco sem fundo? Eu acho que não dá para a gente responder, né? E tem outras perguntas, por exemplo, nós, na nossa pequenez, a gente sabe quão grande é o espaço? O espaço sideral? Você consegue ter ideia de quanto que é? Eu acho que para a gente não tem resposta. Os astrônomos ficam falando aí que tem estrelas que eles conseguem captar com telescópios a 13 bilhões de anos-luz daqui. É coisa muito longe, que para a gente não consegue ter nem noção. Uma pergunta sem resposta. Quão grande, quão amplo é o espaço? Não sei. Qual é o comprimento da eternidade? Você consegue saber? Quanto que é? Você consegue colocar um número nisso? Qual o comprimento, qual o tamanho da eternidade? São algumas perguntas que não temos respostas. A pergunta que nós acabamos de ler aqui em Hebreus 2, no versículo 3, é: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a nossa pergunta dessa noite. Uma pergunta que, se nós formos analisarmos, nós não conseguimos resposta para ela. Mas que essa pergunta, ela nos induz, nos leva a outras perguntas. E nós vamos dissecar aqui em alguns pontos, em basicamente 3 pontos. E primeiro deles, a pergunta a gente fala sobre salvação. Mas então, o que é
salvação? E você já parou para pensar do que é salvação? Meu pai sempre fala de um exemplo de um primo meu, que na escola bíblica foi perguntar para a professora: professora, Jesus vem nos salvar de quê se nós não estamos em perigo? Na inocência da criança, do meu primo, em alguns anos de idade, né? Ele não conseguia entender a salvação do que é. Que salvação é essa que nós ficamos cantando o tempo todo? O que quer dizer salvação? O que é salvação? Nós podemos entender que a salvação aqui, a gente vai falar dela sobre 3 aspectos que nós até cantamos no primeiro hino que nós entoamos aqui no culto. Nós falamos que nós somos livres do pecado, não é? Então, a salvação é a libertação da penalidade do pecado. Salvação é a libertação da penalidade do pecado. Nós estamos num caminho que logo, logo vai chegar a parte do julgamento. E para quem não seguir o caminho correto, vai chegar até o inferno, vai para a perdição. Essa é a penalidade do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a penalidade do pecado. E se você analisar, a cada dia que passa, nós estamos mais perto do julgamento. Mais perto desse fim ou da destruição total. Mas nós também devemos, nós como pessoas que cremos no poder da salvação, a cada momento também nós estamos mais perto do céu, da glória eterna. Amém? Mas a salvação é a salvação da penalidade do pecado, que o salário do pecado é a morte. Então, a salvação, primeira coisa, é a nossa libertação da morte eterna. O que é salvação? Salvação também é libertação do poder do pecado. O pecado tem um poder sobre as nossas vidas. Uma vez que você pode ser escravo de vícios, escravo de doenças, escravo de medos, mas principalmente de vícios e de pecados como, por exemplo, da cobiça. Esse pecado tem um poder sobre as nossas vidas. Então, a salvação é quando nós estamos livres desse poder, mas não livres por nós mesmos. Livres pelo poder que há no nosso Deus. Essa é a salvação, que nos liberta do poder do pecado. A salvação também é a libertação da presença do pecado. Nós cantamos, sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder e da presença do pecado. Nós cantamos isso no primeiro louvor. Nós estamos cercados pelo mundo, cercados pelo pecado. A salvação é nós termos a ciência que nós estamos rodeados pelo pecado, mas nós não estamos vivendo nele. Nós estamos vivendo na luz. Nós podemos e nós temos o poder de escolha. Muitas vezes as pessoas que não têm ciência do pecado estão vivendo no pecado e sem saber que estão nele. Nós sabemos e temos o poder de escolher não viver em pecado. Muitas vezes, as pessoas
que não têm esse poder de sair do pecado, cada vez mais se afundam nele. Mas quando nós temos a salvação, nós temos esse poder de nos libertar da presença do pecado. Todos nós precisamos de salvação. Nós estamos falando agora sobre a salvação. E todos nós precisamos de salvação. Porque nós somos pecadores. Nós vemos na palavra de Deus que nós fomos concebidos em pecado. Nós estamos vivendo no pecado. Mas a salvação nos liberta da penalidade do pecado, nos liberta do poder do pecado, nos liberta da presença do pecado. Essa é a salvação de que nós estamos falando nessa pergunta. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É sobre isso que nós estamos falando, sobre salvação. A gente tentou explicar aqui um pouco sobre o que é salvação. Mas o que é tão grande sobre essa salvação? O que é tão grande acerca da salvação? Para explicar que é algo tão grande, tão poderoso, às vezes até o mundo, para a gente chegar no mundo e explicar, falar assim, ó, isso aqui é poderoso, isso aqui é maravilhoso. Tem gente que vai falar, não vejo nada disso. Mas, primeiro ponto que a gente vê que é tão grande acerca da salvação, foi o preço que foi pago por ela. Não foi um preço qualquer, não foi uma pessoa qualquer que pagou o preço. Se nós pensarmos que quem não tinha pecado, o único que não tinha pecado, foi lá e pagou o preço do nosso pecado. Além disso, ele abriu mão de muitas outras coisas, do poder dele, da soberania dele, da majestade dele, para vir aqui, caminhar no nosso meio, não pecar e pagar o preço do nosso pecado. Primeiro fator tão grande acerca da salvação foi esse preço. Você já pensou o que Jesus pagou para nos dar a salvação? Esse preço foi inestimável, a gente não consegue contar. Nós nunca teremos o poder, a majestade dele para perdermos por causa de uma outra pessoa. Nós nunca podemos saber o que é viver sem pecado e ser acusado e morrer por causa do pecado de outros. Nós nunca vamos ter ideia do preço que foi pago pela nossa salvação. Outro ponto que é tão grande acerca da salvação é que ela não é restritiva. Não é para poucos. A questão é que todos podem ser salvos. Isso não é só para um grupinho pequeno de algumas pessoas, mas é para todo aquele que nele crer, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o fato, que todos podem ser salvos. E isso faz a nossa salvação ser tão grande assim. Esse fato é poderoso, não é só para alguns, não é só para uma pessoa, é para todos. Todos podem ser salvos. Outro fato que fala que é tão grande acerca da salvação é a simplicidade da mensagem da salvação. Nós lemos na palavra de Deus, quem crer e for batizado será salvo. Basta crer, mediante, nós cantamos também, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Mediante a fé do nosso Senhor Jesus. É tão simples. A mensagem é simples, mas também nos dá a ideia como é grande e poderosa a nossa salvação. E é tão grande e tão poderosa que afeta a vida dos irmãos e provoca mudança.
mudança de vida. Não deixa a pessoa do jeito que ela era no pecado. A salvação, quando atinge a pessoa de verdade, provoca mudança. Não sou mais o homem que eu era. Não vejo o mundo mais do jeito que eu via. A salvação provoca mudança de vida. A salvação provoca mudança de vida. E o outro ponto que nos alerta para o que é tão grande acerca da salvação é a comunhão dos salvos. Como é bom ter irmãos que nós temos a certeza que nós vamos estar juntos lá na glória. Como isso é poderoso, como isso é grande. A comunhão dos salvos é maravilhosa. Você pode desfrutar da comunhão com seu irmão, saber que pode contar com seu irmão, você conquistou, você tem irmãos de salvação. Outro ponto que nos fala sobre como é grande a nossa salvação, a fidelidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é grande, ela é poderosa. A fidelidade do nosso Senhor ultrapassa o nosso pecado, ultrapassa, muitas vezes, o nosso esquecimento. Muitas vezes nós ignoramos o nosso Deus. Mas a fidelidade do nosso Senhor é maior do que tudo isso. É maior do que o nosso pecado. Nós somos cheios de pecado, mas a fidelidade do Senhor é maior que o nosso pecado. O fato de que a salvação é algo permanente na nossa vida também faz nós pensarmos que essa salvação é grande e é maravilhosa. Você alcançou salvação, você pode desfrutar da certeza e confiar de que o que nós estamos fazendo aqui é passageiro. Como deve ser difícil viver esse mundo, passar por tudo que a gente passa e achar que o túmulo é o fim das coisas. Deve ser. Eu, graças a Deus, nunca tive isso. Eu nunca tive esse pensamento que morrer acabou. Eu, graças a Deus, desde pequeno, fui ensinado que o que nós estamos passando aqui é passageiro. O nosso objetivo é estar lá na eternidade com o nosso Senhor Jesus. E nós alcançamos isso através da salvação. Nós falamos alguns itens aqui do que é tão grande acerca da salvação. Agora a gente vai falar assim um pouco sobre do que escapamos se aceitamos essa grande salvação. Mas a pergunta que é feita no versículo é: como escaparemos? Eu vou começar a dar uma resposta dessa pergunta de como. Não tem como. Não tem como. Nós não vamos escapar. Se nós deixarmos de lado a salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos escapar. Só há um escape para nós, é nós aceitarmos a salvação que vem do nosso Senhor. O próprio Deus não sabe, não tem conhecimento de um escape para um homem, além da salvação. Você já parou para pensar, refletir algumas coisas que você deixou passar, oportunidades que você acabou deixando passar, que você negligenciou? Talvez um trabalho que você poderia ter aceito, ter ido fazer, você deixou, não fez, você negligenciou. Ou, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, estudar sobre aquilo, mas fiquei com preguiça, ou não pude, deixei para lá. Coisa que você negligenciou. Ou alguma coisa que você poderia ter comprado e depois ficou lá.
Nossa, passou a oportunidade. A oportunidade passou na minha frente e eu não peguei. Será que você fica se lamentando quando uma oportunidade passou na sua frente e você não aproveitou? Será que você vai ficar se lamentando no dia do julgamento, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar? Mas a pergunta era, do que escapamos quando nós aceitamos a salvação? Nós escapamos, como nós cantamos, da culpa do pecado, a culpa do passado. Nós escapamos disso. O medo do futuro, nós não temos mais medo, porque o futuro nós conhecemos. O futuro nosso é com o nosso Senhor Jesus Cristo lá na glória. Então nós não temos medo do futuro, da condenação, do inferno, do lago de fogo. Isso para a gente, nós não temos medo disso. Nós não vamos chegar a esse destino. Nós não já nos livramos disso. Nós, há um tempo atrás, estudamos sobre a tribulação. Se nós somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, tal. Quando nós estamos salvos, nós somos salvos, nós não temos medo da tribulação. Não importa pelo que nós vamos passar, nós escapamos do medo da tribulação, porque nós temos a certeza que o nosso Senhor estará conosco. E pelo que nós formos passar, Ele vai nos ajudar. Nós não temos medo de guerras que possam acontecer. Nós não temos medo do julgamento final. Nós temos a certeza de que nós vamos passar por esse julgamento para ir com o nosso Senhor Jesus. Meu irmão, nós precisamos falar isso ao mundo. Nós precisamos anunciar que existe salvação e não temos como escapar da salvação. O único escape é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós recebemos a salvação. É por meio dele que nós conseguimos nos livrar do pecado, da presença do pecado, da penalidade do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. É através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque nós merecemos, longe disso, mas porque o nosso Deus é maravilhoso, através da graça maravilhosa dele e da bondade maravilhosa do nosso Deus, que nós podemos alcançar a salvação. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos mais uma vez cantar que a bondade do nosso Senhor nos seguirá. Amém? Tu és tão, tão bom.
sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, nós acabamos de dizer que nós cantaremos a Tua bondade. Essa bondade, Senhor, que é expressa através da salvação que nós alcançamos por meio de Ti, Senhor. Tu morreste na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter nosso pecado pago. Tu pagaste o preço do nosso pecado lá na cruz, Senhor Jesus. Louvado, glorificado seja Tu, Senhor Jesus. Que nós possamos ter essa certeza, Senhor, que tudo que nós devemos foi pago lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque nós podemos alcançar a Tua salvação por meio da Tua morte lá na cruz. Que nós possamos, Senhor, cantar ao mundo sobre essa salvação maravilhosa. Que nós tenhamos a certeza que não há outro meio de escaparmos se nós esquecermos da salvação. Somente a Tua salvação, Senhor Jesus, é que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, que essa palavra, que essa verdade esteja na nossa mente e no nosso coração. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Amém.